pessoal está reunido porque estiveram já reunidos, que eu sou testemunha 2 vezes, porque está havendo essa possibilidade. Ela poderia ser municipalizada, talvez, para dar sequência, mas essa escola é uma tradição centenária, tanto que eu fui alfabetizado por minha mãe, quando eu nasci, logo depois eu fui alfabetizado por ela, e ela era professora da escola que antecedeu, essa escola de Tupinambá de hoje em dia, é sequência dela. Era a escola do Divino de Santo Inácio no Turvo, que minha mãe começou a estudar aqui em 1933. Enquanto isso, em 1933, eu tenho aqui a relação das pessoas que ela alfabetizou. Dá um total de 80 e poucas pessoas. Tem o nome de cada um delas aqui. E esse pessoal de hoje em dia que está no Turvo, que está na região, os que eram alguma coisa remanescente dos que permaneceram por aqui, todos eles, os ancestrais, foram alfabetizados por minha mãe, que é nessa mesma escola. E agora veja você a sequência. Eu tenho um livro ponto aqui, que tem de cada um do pessoal que era da época, onde, olha, aqui no interiorão do Rio Turvo, Barranca do Rio Turvo, minha mãe chegou a ter 39 alunos consecutivamente no salão da escola, da igreja que tínhamos na nossa propriedade, que servia também de escola. E minha mãe que foi quem iniciou, minha mãe, meu pai juntos, mas naturalmente quem lecionou foi minha mãe. O senhor tem conhecimento, seu Rui, sobre as razões que estariam determinando esse propósito por parte do governo do estado em fechar essa escola? O conhecimento que eu tenho é uma extensão dos problemas da falta de asfalto na BR-470. Nós não temos diretora nessa escola, não temos diretora pelo motivo de local não existe ninguém com competência para ser diretora. Então a diretora tem sido de Lagoa Vermelha, que tem que diariamente fazer quase 50 quilômetros de Lagoa Vermelha, sendo que 35 é chão na BR-470, e como é que uma professora vem e volta no mesmo dia de estrada de chão, ela tem que fazer 70 quilômetros. Não existe possibilidade. Então, as professoras que estiveram aqui, sempre teve, mas agora, no momento, não conseguiram mais alguém para essa função. Seu Rui, com quantos alunos conta a escola presentemente? O senhor tem essa informação? Atualmente deve ser ao redor de 25, 28, mais ou menos. Tudo filhos de agricultores, pecuaristas aqui da região. O senhor participou de uma reunião aí que foi promovida pela comunidade. O que foi tratado nessa reunião? O que foi discutido? O que foi deliberado nessa reunião? Sim, eu sou testemunha, por acaso, porque eu cheguei de Carancho as 2 vezes, foram 2 reuniões. Mas como minha funcionária tem 2 filhos que estudam aí, uns guris, um de 10, outro de 12 anos, coisa assim, que estudam aí, eu me interessei. Quando ela me disse que iria numa reunião, eu fui na reunião, e daí fui recebido, porque quem é o Rui Barreto? O Rui Barreto é a pessoa de mais idade da região, é o único sobrevivente do que aconteceu no último centenário praticamente, porque os demais aqui, meus companheiros, que eram meus amigos, eram donos proprietários rurais daqui, ou venderam ou foram substituídos pelos filhos, mas todo mundo teve sequência, porque isso aqui é uma zona de produção fantástica. Muitos são proprietários e têm terras arrendadas, outros têm filhos trabalhando, netos, bisnetos, dos que foram os alunos de minha mãe. E então daí tomei conhecimento desse movimento que estavam pedindo para os pais de alunos e individualmente
que dissessem qual era a pretensão deles, se queriam continuar na escola ou se aceitavam ir estudar em Lagoa Vermelha diariamente, ônibus para lá, ônibus para cá, ou qual seria outra escola, porque teria possibilidade de André da Rocha, de Ibiraiaras, mas sempre dependendo de tempo e transporte escolar. E nesta comunidade está tendo transporte escolar que está organizado e eles passam pelas propriedades que tem aqui, pelas crianças que são alunos e diariamente então são assistidos. E o pessoal quer que continue assim.